Negócio é o seguinte, trabalho num gás. Aqui nessa imagem, então, considere que você tem um recipiente. Esse recipiente tem um gás confinado aqui, tá? Nós temos aqui um êmbolo móvel. E o que acontece? Quando nós colocamos aqui uma chama embaixo no cilindro, as moléculas desse gás elas ficam cada vez mais agitadas em função da presença dessa chama. Por quê? Porque nós estamos aqui fornecendo calor a essas moléculas. Isso aumenta o grau de agitação. Então, observe que o êmbolo ele está numa altura H antes da gente, no caso, fornecer calor, mas depois ele vai por uma altura mais elevada, que eu estou chamando aqui de H', de forma que eu tenho uma diferença de altura. Bom, na minha aula completa do Physics in Box eu faço essa dedução da equação do trabalho, mas o que nós temos aqui, então, é um aumento de volume quando esse êmbolo ele percorre essa altura que nós estamos chamando de ΔH. E por que nós dizemos que temos aqui um trabalho? Justamente porque temos uma força aplicada. Mas quem exerce essa força, professor Carlos? Quem exerce essa força são justamente as moléculas do gás que estão cada vez mais agitadas e se chocam contra o êmbolo. Então, essas moléculas, elas realizam o trabalho, elas exercem a força contra o êmbolo e realizam o trabalho de forma que o conjunto dessas moléculas aplicam. Então, nós temos uma força total do conjunto que desloca o êmbolo por uma certa distância. E aí, lembrando lá de trabalho mecânico, o trabalho é força vezes distância. No caso aqui, fazendo uma dedução matemática, a gente chega à conclusão, então, que trabalho é um produto da pressão que o gás está submetido, vezes a variação de volume. Mas desde que essa equação aqui, quando aparece pressão, a pressão se mantém constante, certo? Esse êmbolo aqui ele é um êmbolo móvel, nós desconsideramos o atrito. Então, o trabalho termodinâmico, que é dado em joules, é um produto da pressão constante, newtons por metro quadrado, a unidade de pressão. Isso aqui eu não sei se você se recorda, mas é o Pascal, tá? A gente viu lá na aula de termodinâmica, nós vimos ontem, né? Quem estava assistindo a minha live de ontem, viu aí esse conceito, né, de pressão, onde eu já havia falado sobre Newton por metro quadrado, que é o Pascal. E a variação de volume em metros cúbicos. Observe que aqui estão colocadas as unidades dentro do Sistema Internacional de Unidades. Tudo bem? Então, vamos em frente, vamos em frente. Vamos discutir agora a questão do sinal do trabalho. Observe que eu tenho aqui que o trabalho realizado pelo gás é um trabalho positivo. E quando o meio realiza trabalho sobre o gás, o trabalho é negativo. Num volume aumenta, no outro o volume diminui. Ah, professor, eu não consegui entender essa parada. Então, presta atenção no seguinte. Deixa eu voltar aqui no meu cilindro. Primeiro, observe que quando a gente fornece calor, o que acontece com as moléculas? Elas ficam mais agitadas. Então, essas moléculas, elas ficam mais agitadas, elas colidem mais vezes com o êmbolo. Então, elas estão exercendo uma força que faz com que o êmbolo se expanda e, consequentemente, elas tenham mais espaço, mais volume. Por isso que nós colocamos aqui que o volume aumenta, certo? O volume aumenta e o trabalho, ele tem sinal positivo porque ele é um trabalho realizado pelo gás, ou seja, pelo sistema. Agora, quando que o meio realiza trabalho sobre o gás? O meio realiza trabalho sobre o gás numa situação em que, por exemplo, a gente pega e empurra esse êmbolo para baixo. Nós podemos até, por exemplo, aqui desconsiderar essa questão aqui. Aqui não dá para tirar o calor. Mas imagine aqui, né, ou mesmo com a chama, independente de como seja isso,
que a gente vá lá com o nosso dedão e empurre esse êmbolo para baixo, de forma que o volume do gás diminui. Então, nós dizemos aqui, como está colocado, que o meio é que realiza trabalho sobre o gás, o trabalho é negativo, e qual é o resultado disso? Uma diminuição no volume do gás. Beleza? Tudo tranquilo? Então, vamos seguir em frente. Se não entende, coloca, tá? Porque eu não sou o gênio da lâmpada. Eu não sei o que as pessoas pensam. Então, se você não entender e não colocar aí, né? Eu não tenho como te ajudar. Ai, tenho vergonha de escrever no chat. Cara, ninguém te conhece, velho, né? Não tem vergonha não, escreve aí que eu vou responder tudo, né? Ninguém te conhece, então pode colocar sua dúvida aí na boa. Aliás, é muito mais fácil colocar a dúvida aqui do que colocar na sala de aula, onde todo mundo tá te olhando aqui. Cara, ninguém sabe quem você é, né? Pode perguntar tranquilo aí e aprender tudo. Então, olha só. Agora nós temos uma condição de cálculo de trabalho quando a pressão é variável. Ah, eu apresentei para você aqui a expressão do trabalho, P delta V, só que você usa trabalho igual a P vezes delta V quando a pressão é constante. Quando a pressão é variável, você não pode utilizar essa equação, tá? Por uma pressão variável. Ah, mas o que eu faço então? Então, quando a pressão é variável, nós temos a indicação gráfica, num gráfico pressão versus volume. Então, no gráfico pressão versus volume, nós sempre teremos representada a pressão em função do volume, que pode aparecer, como aqui está colocado, uma curva, pode ser uma reta, mas você vai ter aqui os pontos da pressão em função do volume. E se nós calcularmos a área que está aqui, ó, abaixo da curva, essa área, ela representa o trabalho realizado. Então, por isso que eu coloquei aqui que o trabalho ele é numericamente igual à área. Então, o trabalho ele é numericamente igual a essa área que a gente vê abaixo da curva, tudo bem? Então, recapitulando, quando nós temos uma pressão constante, então nós podemos calcular o trabalho fazendo pressão vezes variação de volume, ΔV. Mas em situações em que a pressão ela é variável, tá? Então nós recorremos ao gráfico pressão versus volume, porque lá nós temos condições de calcular a área e determinar então qual é o trabalho, tá? Ah, professor, e se eu não tiver o gráfico da pressão versus volume? Cara, se não tiver o gráfico, né, você não pode inventar valores. Tem que ter o gráfico para você poder saber como que uma grandeza variou em função da outra e daí poder fazer o cálculo de trabalho, porque essa equação ela limita somente para pressão constante. Se não for constante, você não vai utilizar essa fórmula aqui. Então vamos lá, seguindo em frente, agora sabemos que se a pressão é constante, temos uma equação para cálculo do trabalho. Se a pressão é variável, calculamos através do gráfico, certo? Agora, seguindo em frente, veja. Precisamos ainda conhecer um outro conceito que é chamado de energia interna. O que é energia interna? A energia interna corresponde, olha só o que eu coloquei aqui, ó, a soma das energias cinéticas das partículas do gás. Então, essas partículas do gás, elas possuem energia de translação. Translação é quando a partícula sai de uma posição A e vai para uma posição B. Nós temos energia cinética de rotação, quando a molécula rotaciona. E temos energia cinética também de vibração. Consideramos, então, todos esses movimentos com energia cinética, somamos essas energias para compor a energia interna. Mas não é só isso. A soma dos potenciais, tá, de agregação dessas partículas também perfaz a energia interna e ainda a soma da energia de ligação nuclear das moléculas constituintes do gás. Então, toda molécula tem uma energia de ligação e essa energia, quando somada à energia cinética e à energia potencial de agregação, nos dá a energia interna total.
Bom, aqui eu não vou fazer a dedução da equação que permite calcular a energia interna, mas perceba que a energia interna aqui nós usamos para representá-la a letra U. Então, a energia interna é a letra U, e essa energia interna é calculada por essa expressão, 3 meios de N. N é o número de mols, R corresponde à constante universal dos gases, e T de temperatura. Se liga, essa temperatura sempre precisa estar na unidade Kelvin. Nem sonha em desenvolver cálculos aí usando graus Celsius, tá? Tem que utilizar isso aqui em Kelvin. Agora veja uma coisa. Quando nós fazemos um estudo aí dos gases, na verdade, a energia interna, saber o valor da energia interna de uma porção de gás, não seria importante. Nossa, mas por que estudar isso se não é importante? Porque o importante é conhecer o quanto varia a energia interna desse gás. O importante para nós é saber a variação da energia interna. E essa variação da energia interna ela é calculada através de duas expressões. Então, ΔU é 3 meios de NR ΔT, quando ocorre a variação da temperatura, certo? Ou ΔU é 3 meios de pressão vezes ΔV, que é a variação do volume. Todas essas duas expressões, tá? Observe que eu vou voltar nessa equação da energia interna. A energia interna, ela está associada a um valor absoluto de temperatura. Então, veja só, nós temos aqui uma energia interna associada a um valor absoluto de temperatura. Quando ocorre uma mudança de estado para um gás, esse gás passa, então, de um estado A para um estado B. E ele pode sofrer uma variação de temperatura. Se nós, então, pensarmos no seguinte, veja, eu vou escrever aqui, ó, me acompanha. Eu vou escrever aqui. Imagine que eu tenho, então, um estado 1. Eu tenho um estado 1. Esse estado 1, então, ele vai apresentar o seguinte. Ele vai dizer que o 1, que seria a energia interna no estado 1, corresponde a 3 meios de N vezes R vezes a temperatura 1. Mas, quando essa porção de gás passa do estado 1 para o estado 2, o que nós vamos ter? Então, aqui, ó, estado 2. Ah, professor, eu não sei o que é ir do estado 1 para o estado 2. Eu não sei. Então, o negócio é o seguinte. Existem 3 variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. Sempre que a gente diz que um gás está num determinado estado, ele está com uma determinada pressão, está com um determinado volume e está com uma determinada temperatura. Quando ele passa do estado 1 para o estado 2, nós podemos ter alteração, então, de pressão do gás, volume do gás e temperatura desse gás. Então, quer dizer, ele sofre alteração nas suas variáveis de estado. Ah, professor, mas todas as variáveis de estado se alteram? Não. Muitas vezes, nós temos uma variável de estado sendo alterada, tá? E, consequentemente, duas variáveis pelo menos. E uma pode se manter constante, ou todas as 3. Então, veja, se nós considerarmos as 3 variáveis de estado, tá? Pelo menos 2 variáveis, no mínimo 2 variáveis, se alteram, podendo ficar uma constante. E quando nós temos essa condição, nós temos uma transformação, uma mudança de estado específica, que é o que a gente já estudou ontem, mas hoje nós vamos reestudar daqui a pouco, tá? Nós vamos relembrar essas mudanças de estado. Então, veja só. Como eu estava falando, no estado 2, então eu tenho uma energia interna, U2, que é igual a 3 meios de N
vezes R, vezes agora uma temperatura T2, certo? Mas, como eu disse anteriormente, não é para nós importante o valor da energia interna que ele tem, né, num determinado estado, e sim qual foi a variação da energia interna quando o gás passa de um estado para outro estado. Isso é o que de fato interessa para a gente. Então, observe que ΔU, que é a variação da energia interna, depende da variação de temperatura. Isso significa, a gente vai ver, né, mais adiante, que quando a temperatura não varia, não há variação de energia interna. A variação da energia interna ela é totalmente dependente da variação de temperatura. Tudo bem, professor, mas por que essa outra equação? Simplesmente porque eu vou lembrar da equação de Clapeyron, onde a equação, nós vimos ontem, a equação de Clapeyron, ela é dada por PV igual a nRT. Observe que se nós estamos dizendo que ΔU é nR ΔT, justamente porque fomos de um estado para outro. A equação de Clapeyron ela está associada a um estado. Mas observe que se eu posso escrever em função desse termo, tá? Só que aqui considerando já uma variação da energia interna. 3/2 de nR ΔT, observe que eu também, em função de ser uma igualdade, posso escrever ΔU como 3/2 de P ΔV. Ah, professor, de onde vem 3/2? O 3/2 vem de uma dedução que não cabe, nesse momento, a gente desenvolver, tá? A gente gastaria aqui energia nesse desenvolvimento e como nosso objetivo, nosso foco aí é Enem e vestibulares, tá? Para nós não é interessante o desenvolvimento para ver de onde aparece esse termo. Vamos seguir em frente, tá? Que agora eu quero apresentar para você a chamada primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, então, ela diz o seguinte, ela é uma lei de conservação da energia. A energia ela não pode desaparecer de um sistema, tá? Então, o que nós temos em relação à energia? Observe que essa lei, né, você já deve ter lido aqui, ela diz que a variação da energia interna de um gás é resultado da diferença entre o calor trocado pelo gás e o trabalho realizado pelo gás sobre o meio ou o meio sobre o gás. Então, veja só, se nós pegarmos lá na primeira tela, nós temos aqui uma situação em que esse foguinho aqui representa o calor que está sendo aqui fornecido ao sistema, tá? Mas poderiam existir pedrinhas de gelo aqui, e daí nós teríamos calor sendo perdido pelo sistema, porque esse calor passaria do gás para as pedras de gelo. Nós temos aqui as moléculas do gás, onde elas podem exercer uma força empurrando o êmbolo, logo realizam um trabalho, ou pode ser exercida uma força, né, sobre o êmbolo, consequentemente sobre o gás. Então, aqui um trabalho sobre o gás, uma vez que nós podemos ter diminuição do volume do gás. E da interação entre o trabalho que foi realizado pelo gás ou sobre o gás e o calor que foi trocado, nós conseguimos chegar no valor da variação da energia interna que esse gás sofreu, tá? Eu vou aqui falar uma coisa bem simples, mas que é muito útil. Pensa no seguinte, ΔU, ele representa, tá? Representa a variação do seu dinheiro, por exemplo, durante o mês. Ou quanto você conseguiu guardar, tá? Quanto você conseguiu aplicar aí financeiramente. Que é o quanto você recebeu de salário no mês e o trabalho são suas, nesse caso, obrigações.
Então, pela diferença entre os dois, nós teríamos aí o ΔU, que é aquilo que pode ser aplicado. Ah, mas é só isso? Não, isso é uma ideia geral apenas. Isso é apenas uma ideia geral, tá? Por quê? Porque tanto quantidade de calor ou calor trocado pode ser cedido ou recebido, quanto o trabalho pode ser positivo ou negativo, porque ele pode ser, no caso, o trabalho pode ser realizado pelo gás ou sobre o gás. Então, isso aqui é apenas uma espécie de paralelo, uma ideia, mas é evidente que ela não é tão simples assim, tá? É apenas uma ideia figurativa, mas que pode ser útil na compreensão de alguns, principalmente aqueles que têm muita dificuldade de abstração. Observe, então, que nós temos aqui uma representação de um sistema onde ΔU nesse sistema varia de que forma? Da quantidade de calor que pode ser retirada do sistema, ó, setinha para fora, ou entregue ao sistema, setinha para dentro, e o trabalho que pode ser realizado pelo gás ou realizado sobre o gás, certo? Então, é assim que a gente entende essa primeira lei da termodinâmica, onde, através da variação, né, através da variação não, o que vai variar é a energia interna, mas através do calor, que pode ser cedido ou recebido, e a interação com o trabalho, que pode ser realizado pelo gás ou sobre o gás, isso altera a energia interna do sistema. Bom, agora vamos ver como que fica essa primeira lei da termodinâmica dentro das transformações pelo qual o gás pode passar, que eu já apresentei na nossa live de ontem. Então, olha só, transformações gasosas. Nós temos 4 transformações. Isotérmica é aquela em que nós temos o quê? Temperatura constante. Isovolumétrica, ó, termo volumétrica de volume. Volume constante. Isobárica, pressão constante. Bárica vem de baros, tá? Veja que o termo iso seria de igual. Então, temperatura igual, que se mantém constante. Isobárica, pressão igual, pressão se mantém constante. Isovolumétrica, volume se mantém constante. E adiabática é aquela transformação em que não ocorre troca de calor durante a transformação. Não há troca de calor com o meio. Seria equivalente ao nosso primeiro desenho aqui, tá? Uma transformação específica em que a gente não fornece calor. No entanto, existe aqui a alteração de pressão e volume e de temperatura também, mas sem o fornecimento ou troca de calor. O gás não perde calor para o ambiente, mas também não recebe na transformação adiabática. Então, voltando aqui nas nossas 4 transformações, observe que a figura aqui ela é ilustrativa, mas num gráfico pressão-volume nós temos representado aqui as isotermas, tá? Que seriam as curvas de mesma temperatura, aqui que você enxerga em azul, e aqui o gás que ele vai passando de um estado para outro, e o 1 representa uma transformação, 2 representa outra transformação, e 3 uma terceira transformação. Então vamos lá, vamos ver cada uma dessas transformações, galera. Se tem dúvidas, coloca aí nos comentários, tá? Que eu respondo com todo prazer. Então vamos lá, primeira transformação, transformação isotérmica, em que na transformação isotérmica aplicada à primeira lei da termodinâmica, na transformação isotérmica a temperatura se mantém constante. Então, no gráfico pressão e volume, nós temos aqui a isoterma, que é a hipérbole equilátera, mas que representa a temperatura constante. Então, nesse caso, ΔT é igual a zero. E observe que ΔU é função exclusiva da temperatura. Se ΔT é igual a zero, ΔU tem que ser também igual a zero. Na primeira lei da termodinâmica, observe que a primeira lei diz que a variação da energia interna é resultado da diferença entre o calor trocado e o trabalho.
Mas, nesse caso, observe que nós temos, ou melhor, não temos variação de temperatura, o que faz com que ΔU seja igual a zero. Logo, se isso aqui é zero, nós temos que Q, né, zero é igual a Q menos trabalho, e quando eu lanço o trabalho para o lado oposto, ele passa com o sinal invertido, então ele fica positivo e fica trabalho igual a Q. Então, a quantidade de calor trocada pelo sistema é exatamente igual ao trabalho realizado. Meus queridos, vejam que isso implica no seguinte: numa transformação isotérmica, quando o sistema recebe calor, tá? Existe realização de trabalho. Imediatamente você tem que pensar assim, o gás, quando ele recebe calor, ele vai lá e realiza trabalho sobre o sistema, tá? Ele vai lá e empurra o êmbolo e ele gasta todo o calor que ele recebeu, tá? Então ele não guarda nada, a energia interna não pode aumentar, então ele vai e transforma tudo em trabalho. Todo o calor recebido vira trabalho para empurrar o êmbolo. No entanto, quando existe calor sendo retirado do sistema, o que acontece? É porque todo o trabalho, tá? Todo o trabalho feito sobre o gás está resultando numa perda de calor desse sistema. Então, ó, muito importante esse negócio que eu coloquei aqui em vermelho para vocês, hein? Que seria a nossa análise, beleza? Pô, escreve aí, entendeu? Bota um ok, entendi, né? Amei. Ou não gostei, odiei, mas vamos lá, galera, interage aí. Olha só, primeira transformação, então, aqui explicada. Vamos para a nossa segunda transformação, transformação isovolumétrica. Ou seja, transformação em que o volume é constante. Olha só, relembrando aqui, ó, vou escrever aqui, que trabalho é igual a P vezes delta V, tá? P vezes ΔV. Quando nós temos aqui, ó, a reta linear no gráfico pressão versus temperatura, é porque o volume não está mudando, o volume está constante. E se o volume está constante, significa, ó, que esse ΔV, ele é igual a zero. E se ele é igual a zero, o trabalho, então, é igual a zero, porque o trabalho é P vezes ΔV. E quando o trabalho é igual a zero, observa aqui, ó, nós temos ΔU igual a Q. Isso significa, tá, que todo calor fornecido ao gás, contribui para aumentar na mesma proporção a variação da energia interna do gás. Então, nós temos todo o calor fornecido, aumento na variação da energia interna. E quando retirado o calor do sistema, ou seja, o gás está perdendo energia diretamente para o meio. Então, setinha do ΔU para baixo, quantidade de calor perdida, setinha para baixo. Tá ok? Transformação isovolumétrica. Nossa terceira transformação corresponde à transformação adiabática, tá? Adiabática. Na transformação adiabática, é aquela que não existe troca de calor com o meio. Então, observe que no gráfico pressão versus volume, a transformação adiabática é representada por essa curva, e essa curva ela corta as duas isotermas. Então, ela consegue cortar todas as duas isotermas. Ela é uma curva mais acentuada do que as isotermas, tá? E nós temos aqui, ó, como a transformação adiabática ela é representada por uma curva, não dá para calcular o trabalho e ele sempre existe por aquela expressão P, né, multiplicado por ΔV. Então, a gente, nesse caso de uma transformação adiabática, o trabalho aqui ele é representado por essa curva, tá? Desculpe, representado pela área sob a curva. Mas observe aqui que, nesse caso, como Q é igual a zero, nós temos que ΔU e trabalho ficam com os sinais trocados. E isso aqui implica, gente, olha só, que quando né, o trabalho ele é positivo, significa que o gás, para
realizar trabalho sobre o meio, tá? O gás para realizar trabalho sobre o meio, ele usou da sua energia interna. Então, quer dizer, ele gastou da sua própria energia interna, por isso que ela diminuiu, para que ele pudesse realizar o trabalho sobre o meio. Ah, então quer dizer que quando as moléculas do gás, numa transformação adiabática, tá? Elas vão lá e empurram o êmbolo, no caso, teve que gastar a energia do próprio gás, exatamente, diminuiu o nível de energia interna do gás para que o gás conseguisse empurrar o êmbolo. Mas quando existe um trabalho realizado, tá, do meio sobre o gás, que é o trabalho negativo, o que aconteceu? Nós fizemos, se a gente vai lá e mete o dedão sobre o êmbolo, ó, empurra o êmbolo para baixo, a gente faz o quê? Com que a energia interna do gás aumente. Tá percebendo aqui que são, né, contrários? Trabalho positivo, ΔU negativo, trabalho negativo, ΔU positivo, sempre com os sinais trocados. Opa! E aí, João Lucas, tudo beleza? Legal, cara. Legal ter a sua presença aí, tá? Aproveita bem aí, porque eu quero ver você bombando no vestibular aí no Enem, hein? A gente tá aqui para ajudar em 60 lives. E digo mais, quando acabar as 60 lives, eu não vou parar, eu vou continuar, tá? É que a série é 60 lives, mas depois disso o Física Inbox continua. Então vamos lá, galera. Em frente, vamos ver ainda a transformação isobárica, tá? Na transformação isobárica, nós temos que a pressão se mantém constante. Numa transformação isobárica, observe que o gráfico volume versus temperatura corresponde aqui a essa reta. Essa reta aqui, ela representa justamente a pressão, tá? O valor de pressão que ele é constante. Tanto que aqui, ó, nesse caso, através desse gráfico, eu posso dizer o seguinte, que se eu pego V1 sobre T1, isso aqui vai ser igual ao quê? A V2 sobre T2. E isso aqui, essa razão, ela é constante, tá? E por que ela é constante? Por causa da pressão, tá? Ser constante. Então, a primeira lei da termodinâmica, a primeira coisa é que nada cancela. Exatamente, porque existe o trabalho sendo realizado, tá? Existe o trabalho sendo realizado como? O trabalho ele é calculado aqui, ó. O trabalho ele é calculado pela expressão pressão constante vezes variação de volume. O volume passou aqui, ó, de V1 para V2. Professor, pode ser o caminho contrário, passar de V2 para V1? Claro, pode ser tanto aumento de volume, como pode ser diminuição de volume. Mas aqui tem que ficar ligado, gente, tá? Tem que ficar ligado, porque a transformação isobárica, ela tem uma implicação, que é o seguinte, é isso aqui, ó. O módulo de Q sempre será maior do que o módulo do trabalho, tá? Então, o módulo de Q sempre será maior do que o módulo do trabalho. Então, quer dizer, em módulo, se eu tiver Q negativo, tá? O valor, o Q pode ser negativo? Claro que pode. O trabalho pode ser negativo? Pode também. Mas, quando eu olhar só para o número, excluindo o sinal, você esquece o sinal e olha para o número. Numa transformação isobárica, você vai ver que o valor de Q, o número é sempre maior do que o número do trabalho, certo? Então, sempre maior do que o número do trabalho. Isso é importantíssimo, tá? Então, esse é o grande detalhe da transformação adiabática, porque nessa transformação não tem nada cancelando, né? A gente viu lá, deixa eu voltar rapidinho. Na isotérmica, temperatura se mantém constante. E isso, como ΔU é função da temperatura, ΔU ficou igual a zero. A expressão ficou reduzida. Aqui, ó, na transformação isovolumétrica, o volume ficou constante. Então, o trabalho foi zero,
cancelou o trabalho, ΔU ficou igual a quê? Ficou reduzida. Na transformação adiabática, que é igual a zero, ΔU igual a menos trabalho, eles ficam, né, fica reduzida, só que eles têm sinais opostos. Aqui, na isobárica, não tem cancelamento de nenhuma das três grandezas, tá? Mas há de se observar que em módulo, ou seja, só o número, a quantidade de calor trocada é sempre maior do que o trabalho que está sendo realizado. Beleza? Tranquilo? Bom, estamos quase chegando no momento de realizar exercícios. Só deixa eu apresentar para vocês aqui, no caso, o que seria uma transformação cíclica. Então, o ciclo termodinâmico ou uma série de transformações que fecham num ciclo. Então, observe aqui que nós, para termos um ciclo termodinâmico, nós consideramos, começando aqui pelo estado 1. Então, esse aqui é o estado 1. Iniciando pelo estado 1, nós temos aqui o gás passando para o estado 2. Não sei, está muito pequenininho, espero que vocês consigam enxergar. O gás passa do estado 1 para o estado 2, do estado 2 para o estado 3, do estado 3 para o estado 4 e do 4 para o 1. Observe que nesse ciclo completo nós temos uma transformação, duas transformações, 3, 4 transformações ao todo. Então, mas essa figura é sempre assim? Não. Sendo um ciclo fechado, nós podemos ter aqui qualquer figura fechando um ciclo. Nossa, pode ser um círculo, pode ser um quadrado, pode ser essa figura que parece uma bandeirinha, tá? Pode ser qualquer figura. Mas observe que o ciclo ele tem alguns detalhes fundamentais que precisam ser compreendidos. Num ciclo fechadinho, então, no ciclo, tá? Tem que ser fechado para ser chamado de ciclo, ΔU é zero. Mas por que ΔU é zero? Porque quando a gente sai do estado 1, a gente dá uma volta pelo estado 2, 3, 4, mas novamente volta ao estado 1. Qual é a temperatura do estado 1 quando eu saio? T1. Qual é a temperatura do estado 1 quando eu retorno? A mesma, T1. A variação da energia interna depende da variação de temperatura. Mas do estado 1 para o estado 1, a temperatura foi a mesma. Então, se a temperatura foi a mesma, no ciclo todo nós consideramos que não houve variação de temperatura. Houve de uma passagem para outra, mas no ciclo completo, ΔT é zero. Isso faz com que ΔU seja igual a zero, certo? Outra coisa, se ΔU igual a zero, agora que a gente já viu a primeira lei, que ΔU, vou escrever aqui, ΔU é igual a Q menos trabalho, se ΔU é igual a zero, o que acontece? Sempre no ciclo, o Q, a quantidade de calor trocada, será igual ao trabalho realizado, tá? Então, isso aqui no ciclo são duas coisas, por isso que está com corzinha diferente, importantes. Importante. Se você manja de ciclo, você tem que saber isso aqui de trás para frente. Um outro detalhe fundamental em todo ciclo, como é que calcula o trabalho? Área da figura fechada, tá? Então, área da figura fechada. Você vai ver que tem horas que dá lá pode dar um trapézio, pode dar um retângulo, pode dar um quadrado, pode dar um paralelogramo, um losango, seja lá o que for. Se você quer o trabalho, você vai lá e calcula a área da figura e você tem um trabalho. E, por último, uma outra coisa importante também no ciclo seria, quando a gente percorre o ciclo, só tem duas maneiras de percorrer. Ou a gente está percorrendo o ciclo no sentido, observe como está aqui, no sentido anti-horário, ou percorremos o ciclo, não é o caso dessa figura, no sentido horário. Aqui nós estamos indo de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4 e de 4 para 1, seguindo o sentido anti-horário, tá? Só que no sentido anti-horário, tá? No sentido, aqui está errado, tá? Vamos consertar, aqui está errado. No sentido,
Tô maluco? Aqui é sentido horário, galera. Sentido horário, né? Ô, louco. Tava ficando vesgo já. Eu já sou meio vesgo, olha só. Ó, já sou meio vesgo, tá ficando mais vesgo ainda. Isso aqui, ó, pelo sentido das setas, é o sentido do relógio, galera. E o sentido do relógio é o horário. E o trabalho é positivo, como está aqui colocado. O professor loucão, tava pirando já, tá? Sentido horário, trabalho positivo. Sentido anti-horário, trabalho negativo. Tá, professor, tudo bem, mas eu não entendo por quê. Veja bem, por quê? Porque quando você percorre, tá? Vamos pegar o exemplo que está exatamente aqui. No sentido horário, aqui, ó, nesse trecho, no trecho 2, vamos pegar cada um dos trechos, tá? O meu primeiro caminho é o caminho 1. Então eu vou dizer aqui, ó, trabalho 1. O meu trabalho 1, ele é um trabalho o quê? Ele é um trabalho em que o volume, ó, eu saio de um volume maior e eu vou para 2, onde tem um volume menor. Então o volume diminuiu. Se o volume diminui, o meu ΔV é negativo. E, consequentemente, se ΔV é negativo, o trabalho ele tem sinal negativo, porque a pressão é sempre positiva, certo? Então a pressão é sempre positiva, o volume não. O volume, conforme aumenta, a variação de volume é positivo, conforme diminui, a variação de volume é negativo. Então, quando vamos de 1 para 2, estamos diminuindo o volume. ΔV é negativo, trabalho negativo. O trabalho 2. O trabalho 2, galera, o que acontece? De 2 para 3, observe que manteve-se no mesmo volume. E logo, o trabalho 2 ele é zero. O trabalho 3. O trabalho 3, nós vamos do volume aqui, ó, para um volume maior. Então o volume aumenta. Logo, o trabalho é positivo. E o trabalho 4, novamente a gente vem de 4 para 1 a volume constante. É zero. Só que o trabalho, ele é dado pela área. E é isso que eu quero que vocês percebam. Que essa área do 3 para o 4, ela é tudo isso aqui, ó. Do 3 para o 4 é toda essa área. O trabalho, no caso aqui, deixa eu pegar a caneta azul, tá? Do 1 para o 2 é essa área aqui. Ou seja, qual que é a área maior? A área dos riscos em preto ou a área dos riscos em azul? Dos riscos em preto, certo? Então, o trabalho positivo, que é da curva mais acima, mais elevada, é maior que o trabalho negativo, que é a curva mais próxima do eixo. Ah, então vai ser sempre assim. A curva que está mais acima do eixo, né? Ela é o trabalho maior, de maior valor, e a que está, no caso, mais próxima do eixo é o trabalho de menor valor? Sim, só que cuidado com o sentido, tá? Cuidado com o sentido. Nesse caso aqui, quando eu fui de 3 para 4, deu trabalho 3 positivo. Se eu fosse de 4 para 3, daria trabalho negativo, certo? Mas a parte pintada em amarelo é muito importante que você entenda que é justamente a diferença entre o trabalho da curva aqui de cima, ó, a diferença entre o trabalho da curva aqui de cima com o trabalho da curva aqui de baixo. Então, a curva de cima, o trabalho é tudo isso aqui, gente. Tudo isso que eu estou pintando de amarelo, ó. A curva de cima é tudo isso que eu estou pintando de amarelo. Estou repetindo aqui. E a curva de baixo é tudo isso, tá? Deixa eu pegar minha canetinha azul, que está aqui, ó. Nossa, ficou feia minha figura. Eu tenho toque, eu fico louco com isso. Mas, observe que, então, o trabalho no ciclo é a diferença entre tudo que eu pintei de amarelo com a parte de baixo, que dá exatamente isso que estava pintado no começo. Tudo bem? Então, está aqui, trabalho no ciclo termodinâmico. O que você não pode deixar de saber? Que ΔU é igual a zero no ciclo, que no ciclo sempre Q é igual ao trabalho, e que o trabalho só precisa calcular a área da figurinha, tá? Percorrendo a figurinha no sentido horário, trabalho positivo. Percorrendo no sentido anti-horário, trabalho negativo. Então, é isso que você tem que extrair, tá? E ainda,
No ciclo termodinâmico, como nós temos muitas máquinas térmicas que funcionam por ciclo termodinâmico, por exemplo, todos os motores térmicos, tá? Funcionam assim. Ó, isso aqui é o princípio de funcionamento de motores térmicos. Motores térmicos funcionam assim. Então, motores possuem pistões. Os pistões, quando eles descem, né? Olha só, os motores. O problema é que eu não sei desenhar, galera. Mas imagine um pistão de um motor, tá? Um pistão só de um motor. Então, como os motores possuem pistão, quando aqui, ó, esse êmbolo, esse pistão aqui, ele tem, né, uma haste. Quando esse pistão ele desce, daí quando ele desce, ele vem aqui, ó, nessa posição. E daí, novamente, ele volta nessa posição original, que é lá em cima, tá? Nós temos sendo realizado, gente, um ciclo completo. Então, quer dizer, ele foi até aqui, veio até esse ponto aqui, por exemplo, e voltou. Aqui dentro o que nós temos? Gás, né? Ó, deixa eu até colocar em corzinha diferente aqui, que nós temos as moléculas de gás. Então tá aí, ó, as moléculas de gás. Quando o pistão ele desce até essa posição, comprime o gás, depois ele retorna, nós temos fechadinho aqui um ciclo, tá? E como nós já vimos, tá? Que existe realização de trabalho no ciclo. O que que acontece? Se a gente pega o trabalho realizado no ciclo e divide pelo tempo gasto para o pistão descer e depois subir, ó, desce e depois sobe, tá? O que que acontece? Nós temos então uma potência térmica associada ao ciclo, divisão do trabalho pelo tempo, tá? Observe que essa descida, essa subida do pistão corresponde exatamente aqui, ó, a esse trabalho sendo realizado, dividindo o trabalho pelo tempo que leva para descer e para subir, nós temos a potência e, naturalmente, a potência do sistema internacional. A unidade de potência é o watt, porque nesse caso o trabalho estará em joules e o tempo em segundos. A figura abaixo representa um diagrama PV, diagrama pressão versus volume, que mostra 3 transformações que ocorrem sobre um gás ideal, seguindo a sequência ABCD, onde as letras representam pontos iniciais e finais das transformações e a seta o sentido das transformações. Os segmentos de reta AB e CD representam transformações isocóricas, ou seja, isovolumétrica. O segmento de reta BC representa uma transformação isobárica. Sabemos que para os pontos A e B vale a relação pressão do ponto B 2 vezes pressão do ponto A. Para os pontos A e C vale a relação volume de C 3 vezes o volume de A. E que para pontos B e D vale a relação pressão do ponto D igual a pressão do ponto B dividido por 4. Considere que o gás seja composto por 0,2 mol de moléculas, dado o constante universal dos gases ideais, 8,3 joules por mol vezes Kelvin. Letra A. Calcule as temperaturas nos pontos A e D. E depois, letra B. Encontre o trabalho total realizado pelo gás ao longo da sequência de transformações A, B, C, D. Então vamos lá, galera. O que o problema diz, né? Às vezes tem muito aluno que quando ele lê o problema, não entendi nada, porque é muito longo, né? Então, isso aí é só a prática que faz com que você fique cada vez melhor. Então tem que fazer exercício e a gente está aqui para ajudar, beleza? Então atenção, aqui no gráfico pressão versus volume, eu quero que você olhe primeiro aqui, ó, quando nós temos a primeira transformação que vai de A para B. Na transformação de A para B, o volume não mudou, ele ficou em 1,5.
Então, AB é uma transformação isovolumétrica a volume constante. De B para C, a pressão que não mudou. Então, ó, ficou na mesma pressão. Transformação isobárica. E de C até D, de novo, nós tivemos o mesmo volume. Outra transformação isovolumétrica. Tá? Então, aqui eu tenho já as 3 transformações representadas. O que ele pede nesse item A seria a temperatura no ponto A. Então, aqui, olha só. No ponto A, eu tenho, no caso, o valor de pressão fornecido. Eu tenho o volume. Eu tenho o número de mols. Se eu tenho o número de mols, pressão e volume, galera, equação de Clapeyron. Então, eu uso PV igual a NRT. E aqui seria a temperatura do ponto A. Então, vamos lá. Pressão no ponto A. 3. 3 o quê? Não sei se você consegue enxergar aqui. Isso aqui é 10 à quinta. Então, é 3 vezes 10 à quinta. Volume, 1,5. E aqui está 10 a menos 3. Então, 1,5, 10 a menos 3. Aqui, N, 0,2. Vezes o R, 8,3. Vezes TA. Certo? Atenção aqui, ó. 10 à quinta com 10 a menos 3, isso vira 10 ao quadrado e esse desaparece. Tá? É um produto. Então, eu vou ter 3 vezes 1,5. 3 vezes 1,5 é 4,5. 4,5 vezes 10 ao quadrado, que é 100, 450. Quando eu multiplico 8,3 por 0,2, tá? Galera, isso aqui dá 1,66 que multiplica TA. Agora ficou fácil. Para achar o valor de TA, eu só preciso, tá? Passar 1,66 dividindo 450. O resultado dessa divisão dá 271 Kelvin, tá? 271 Kelvin é o valor da temperatura. Essas são as informações que eu tinha na outra tela e que são importantes. Com elas, tá? E mais o gráfico, eu consigo encontrar a temperatura aqui, ó, desse ponto D. Quanto que é a temperatura aqui. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que nós também vamos calcular através da equação de Clapeyron. Então, pressão no ponto D vezes volume no ponto D é igual ao número de mols vezes R vezes a temperatura no ponto D. Tudo beleza? Mas eu tenho algumas informações que eu posso ir substituindo aqui, moçada. Pressão em D é a pressão de B dividido por 4. Então, eu pego, galera, olha só, eu pego e no lugar de PD eu escrevo exatamente isso, ó, PB sobre 4, certo? E eu tenho uma outra informação que diz que, olha só, o ponto D está aqui e o ponto C também está na mesma reta. Isso aqui significa mesmo volume, ó. Mesmo volume. Então, aqui VD, eu posso escrever VC, que é igual a N, R, TD. Professor, por que você não troca aqui? Se o N é 0,2 e o R é 8,3, eu vou trocar. Só vou fazer umas transformações antes. Agora, PB não é 2PA? Então, no lugar de PB, eu posso colocar 2PA. Olha só. 2PA sobre 4, volume VC. Só que o volume VC é 3VA, então eu posso trocar também. 3VA igual a N vezes R, TD. Entenderam que eu fui fazendo a troca aqui do que eu conhecia dentro da equação de Clapeyron? Agora, galera, ó, 4 e 2 fica 1 e 2.
E agora vamos substituir, porque quanto que é a pressão PA? Já usamos, é 3/10 a quinta. Então fica 3, deixa eu até usar melhor o espaço. Ó, 3/10 a quinta sobre 2, que multiplica 3 vezes o volume de A, 1,5, 10 a menos 3. Igual a 0,2, que é o N, 8,3, que é o R, vezes TD. Ó, só ficou o que a gente queria. Só TD, que é o que a gente quer determinar. Nesse caso aqui, gente, presta atenção. Novamente, 10 a quinta com 10 a terceira ficou 10A ao quadrado. Então aqui eu tenho, ó, 3 vezes 3, 9, vezes 1,5, 13,5, ó, 3 vezes 3, 9, 9, vezes 1,5, 13,5, só que eu divido por 2, tá? 6,75. Cuidado que aqui é 10 ao quadrado, não é 2 com 2, tá? Então, 6,75, 3 vezes 3 vezes 1,5, dividido por 2, 6,75, vezes 10 ao quadrado, que é 100, 675. Essa multiplicação vale 1,66, que multiplica TD. Conclusão, jogo isso dividindo 675, chego num valor de TD, eu tenho aqui calculado, ó, 406 Kelvin aproximadamente. Aqui a temperatura do ponto D resolvida. E o último item pede, voltemos aqui só para relembrar, o trabalho total realizado na sequência. Galera, aqui, ó, esse trecho aqui, de A até B, o volume não mudou. Logo, o trabalho aqui nesse trecho, ele vale 0. Aqui também, ó, o volume não mudou. E aqui vocês têm que ser ninja, tem que ser rápido para perceber essas coisas, hein? No trecho BC tem trabalho? Claro, o volume foi de 1,5 para o valor de VD, que tem aqui, ó, tá? Ah, qual que é o valor de VD? É o mesmo de VC, tá? E qual que é o valor de VC? É 3 vezes VA. Qual que é o trabalho de BTC? É toda a área que nós temos aqui. Ah, mas vai calcular pela área? Não necessariamente, mas poderia, tá? Então, tudo que está pintado em amarelo seria o trabalho, mas tá vendo que a pressão é constante? A pressão aqui é constante, correto? Então, eu posso calcular o trabalho. Letra B. O trabalho de B até C, que é o trabalho total, tá? Vai ser o quê? Pressão de B vezes a diferença de volume. VC menos, no caso, VA. É isso aqui. Então, só deixa eu passar uma linha aqui para não virar uma bagunça. Então, atenção. Trabalho BC é igual à pressão do ponto B. Gente, a pressão do ponto B eu não tenho, mas eu tenho uma informação que ela vale 2 vezes a pressão de A. Então, 2 vezes a pressão de A. Que multiplica que eu tenho VC menos VA. O meu VC, eu tenho aqui que ele vale 3VA. Então, eu tenho 3VA menos VA. Observe que eu fico com trabalho de BC, 3VA menos VA é 2VA. E 2VA vezes C2 é 4PA VA. Quer dizer, o trabalho BC seria igual a 4. Quanto que é a pressão de A? 3, 10 a quinta. E quanto que é o volume de A? 1,5, 10 a menos 3. E agora, finalmente, ó, 10 a quinta, 10 menos 3, simplifico. Isso aqui vai ficar mais 2,
10 ao quadrado. E quando eu multiplico, galera, 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 1,5 é 18. Então, o trabalho BC, ele é 18 vezes 10 ao quadrado, que é 100. 18 vezes 100, 1.800 joules. Tá aí resolvido o primeiro problema, galera. Fundação Getúlio Vargas. Estamos passando por uma fase de grande evolução tecnológica. O aperfeiçoamento das máquinas e motores é evidente e, dentro em breve, o motor térmico será considerado peça de museu. Considere, no entanto, um motor térmico que realiza um ciclo representado qualitativamente pelo gráfico da pressão versus o volume da figura, em que sua frequência de giro é F. Com esses dados, a potência efetiva desse motor será dado por... Gente, primeira coisa que eu quero que você veja, tá? Não se assuste com as alternativas, não se assuste com as alternativas, tá? Que esse problema, na verdade, ele é mais curto do que ele parece. Primeira coisa, vocês estão vendo aqui um ciclo fechado? Olha só, a gente sai do ponto, né, de pressão aqui. Aqui ele está chamando de pressão P1, pressão P2, volume V2. Mas no ciclo a gente tem aqui, ó, ciclo no sentido o quê? Horário. Ciclo fechado. Como calcula o trabalho? Pela área. Ó, calcula a área disso, que é o trabalho. Professor, eu não sei calcular a área disso, tá? Vou te mostrar que não é um bicho de sete cabeças, não. Então, o negócio é o seguinte, olha só. Primeira coisa, eu sei que isso aqui é o trabalho. E tem mais. Ciclo no sentido horário. Trabalho positivo. Tá? Trabalho positivo. Já vimos isso aí na parte teórica. Ah, mas como que eu calculo esse trabalho? Você vai calcular esse trabalho dividindo essa figura em duas partes. Aqui, ó, eu estou pintando de verde, porque isso aqui é o nosso pedaço 1. Isso aqui é o nosso pedaço 2. Gente, o que que é isso? Dois triângulos. Dois triângulos. Você sabe como calcula a área de um triângulo? Quem sabe como calcula a área de um triângulo? Hã? Área de um triângulo. Eu vou escrever aqui. Ó, área de triângulo. Base vezes altura dividido por 2, certo? Base vezes altura dividido por 2. Então, atenção. No primeiro triângulo, ó, no triângulo 1, qual é a base? A base no triângulo 1, gente, tá aqui, ó. Então, cisco no olho. Não sei como. Ó, a base tá aqui. Isso é a base. Ah, mas não tinha que ser lá embaixo? Ele tá de ponta cabeça. Então, isso aqui é a base. Quanto que é essa base? Essa medida aqui, ó, V2 menos V1. Porque vai daqui até aqui. Então, a nossa base, ela é V2 menos V1. Multiplicado pela altura. O que é altura? A altura vai daqui até aqui. Ó, nos dois triângulos, a altura é exatamente a mesma. O outro triângulo, a base está aqui. Mas nós estamos ainda tratando do triângulo 1. Então, a altura. A altura vem daqui até aqui. E seria o quê? P2 menos P1. Então, base vezes altura. P2 menos P1. Tudo isso divididos por 2. O triângulo 2. Qual é a base? A base está aqui. Isso aqui vale o quê? V3 menos V2. Opa! Base, V3 menos V2. Multiplicado pela altura, que é exatamente a mesma, P2 menos P1. Sobre 2. Então, calculei as duas áreas.
certo? Quando eu somar essas duas áreas, ó, lembre-se que a soma das duas áreas, ela é o trabalho, certo? Somando as duas áreas, a gente tem o trabalho. Só que tem um detalhe. Tá vendo aqui que ele fala em frequência? Meu Deus, agora fedeu, hein? Quem acha que fedeu? Escreve aí, fedeu, se você acha que fedeu, né? Botou frequência, o professor deu a explicação lá, nem falou de frequência, fedeu, né? Mas presta atenção no seguinte, olha só. Frequência, gente, vou aproveitar esse espacinho aqui, ó. Frequência é o inverso de período. Frequência é o inverso de período. E o que é o período? Período é o tempo de uma rotação, tempo de uma oscilação, tempo de um ciclo. Quer dizer que o trabalho que é realizado aqui em um ciclo, ó, o trabalho em um ciclo, o tempo gasto é exatamente o período, certo? Beleza? Então, venha comigo para outra tela, que eu vou te mostrar agora o seguinte. Primeiro, eu sei que o trabalho... O professor perdeu tudo que tinha escrito, mas eu tenho tudo na cabeça aqui, meu querido. Ó, o nosso trabalho aqui, ele é V2 menos V1, que multiplica P2 menos P1 sobre 2. V3 menos V2, P2, porque era a mesma altura, menos P1 sobre 2. Certo? Eu só preciso somar. Agora observa o seguinte, eu mostrei que a potência, tá? A potência significa o quê? O produto, ou melhor, a divisão do trabalho pelo tempo. Só que eu disse que o tempo era o período. Então, a potência é o trabalho dividido pelo período. Só que o período, lembrando, o período aqui, ó, o período e a frequência são inversos. Então, é 1 sobre t. Se eu tenho que potência é trabalho sobre período, logo, por causa desse raciocínio, observe que eu posso escrever que, no caso, a potência é o trabalho vezes a frequência. E agora, eu vou trocar até a caneta para você me acompanhar. O trabalho tem que ser a soma desse negócio aqui. Então, é V2 menos V1, P2 menos P1, tudo isso sobre 2, mais V3 menos V2, que multiplica P2 menos P1, tudo isso sobre 2, e tudo isso multiplicado pela frequência. E, finalmente, observe que esses termos aqui são iguais, então eu posso colocar isso em evidência, tá? São iguais. P2 menos P1 lá e P2 menos P1 aqui. E também sobre 2. Observe que, então, a forma final fica trabalho igual a P2 menos P1 dividido por 2, que multiplica V2 menos V1 mais V3 menos V2 multiplicado pela frequência F. Isso aqui é o trabalho realizado. Gente, na verdade, se tivesse números, isso aqui ficava bem mais simples. Né? O problema é que tem que usar letrinha e tem muita gente que se assusta com esse negócio de usar letrinhas. Só que, escuta uma coisa.
tá? Se você está buscando, né, a entrada num curso muito concorrido, cara, você não pode fugir dessas coisas, tá? Tem que saber fazer e a gente está aqui para ajudar, tá? Então é só vir nas lives aí para aprender essa parada. Voltando às alternativas, é só lembrar, ó, soma V2 menos V1 com V3 menos V2, P2 menos P1 sobre 2 vezes a frequência. A alternativa correta aqui para nós corresponde, nesse caso, a aqui, ó, frequência, só que está invertida na ordem, V2 menos V1 mais V3 menos V2, P2 menos P1 sobre 2. Isso está lá na frente, o F está para cá, como é um produto, é a mesma coisa, letra B. Analise o gráfico que representa uma transformação isotérmica B. Isotérmica, sofrida por certa massa de gás ideal. Considerando que a área destacada sobre a curva vale 8.640 joules, é correto afirmar que nessa transformação a quantidade de calor trocada entre o gás e o meio, tem as alternativas aqui. Gente, não vou nem olhar as alternativas. Por quê? Porque o negócio é o seguinte. Primeiro, transformação de A para B isotérmica. Se a transformação é isotérmica, você tem que estar ligadaço. Delta U é igual a zero. E o problema, ele deu que o trabalho aqui, que é essa área, é igual a 8.640 joules, certo? Então, ele dá esse trabalho aqui realizado, e por ser isoterma, a curva é isoterma, a transformação isotérmica, delta igual a zero. Logo, aplicando lá a nossa primeira lei da termodinâmica, delta U é igual a quantidade de calor menos trabalho. Só que delta U é igual a zero, que menos trabalho, 8.640 do trabalho. Logo, isso aqui passa para o outro lado da igualdade, e o que faz com que eu termine com Q igual a 8.640 joules. Transformação isotérmica, o valor de Q é igual ao valor do trabalho. Então está aqui resolvido, né? E vale 8.640, o gás recebeu calor, se Q for positivo, Q é positivo, letra E. No texto 1 temos a passagem: eu ia a trote inglês, ardendo em chama. Tomada em seu sentido literal, a palavra chama pode nos remeter ao conceito de calor. Sim. Para a física, o estudo do calor e suas transformações em diferentes formas de energia é realizado por meio da termodinâmica. Com relação às leis da termodinâmica, analise as afirmações a seguir. Vamos ver uma por uma, e daí a gente já disse se é verdadeiro ou se é falso. Já analisamos, tá? A primeira. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna sofrida por um gás ideal pode ser obtida pelo cálculo da diferença entre a quantidade de calor fornecida e o trabalho realizado no processo. Em outras palavras, ele está dizendo, na primeira afirmação, que a variação da energia interna é a diferença entre a quantidade de calor e o trabalho realizado. Sim, isso é a primeira lei da termodinâmica. Então, na primeira aqui, nós temos, primeira afirmação, verdadeiro. Segundo, a segunda diz o seguinte, peraí, deixa eu otimizar o espaço aqui. O segundo está dizendo para a gente que durante a expansão adiabática, adiabática não troca calor, tá? De um gás ideal, todo o trabalho realizado pelo sistema resultará em aumento da energia interna. Se Q é igual a zero, a gente já viu, ó, vou repetir aqui, delta U é igual a Q menos trabalho. Só que o Q vale zero, o que implica em delta U igual a menos trabalho. Se um é positivo, o outro é negativo. Sempre de sinais trocados. Sinais trocados, se um aumenta, o outro diminui. Voltemos. Na expansão adiabática, todo o trabalho é realizado pelo sistema, tá? Trabalho realizado pelo sistema é pelo gás, que é trabalho positivo. Resultará em aumento da energia interna? Não, tem que ser o contrário. Resultará em diminuição da energia interna. Gasta energia interna para realizar trabalho. Falso.
E agora, o terceiro item, espero que dê nesse espaço, mas se não der, não tem problema, a gente abre uma nova tela. Se um gás ideal ocupa um volume de 410 a menos 3 metros cúbicos, sob pressão 10 a sexta, ao receber 500 joules, aumenta seu volume para 10 a menos 2 metros cúbicos, ao passo que a pressão é mantida constante. Então, a variação da energia interna desse gás é de menos 5.500 joules. Gente, para ver qual foi a variação da energia interna, nós temos que primeiro saber qual foi o trabalho. Esse problema, ele diz quanto que é o quê? Ele quer saber, tá? Ele quer saber o ΔU, quer saber se ΔU vale menos 5.500. E a gente tem que calcular o trabalho com base, né, no valor, na variação de volume na pressão. Então aqui, esses valores são mais fáceis da gente lembrar. Observe que ΔU... Opa, perdão. Nós queremos calcular o trabalho. Trabalho é P ΔV. Posso calcular por essa equação, pois ele diz que a pressão é constante. Está aqui a pressão, 10 a sexta. Então, o trabalho é 10 a sexta. Variação de volume. O volume, tá? 410 a 3, aumenta para 10 a menos 2. Então, presta atenção. 10 a menos 2 é o volume final, menos 4, 10 a menos 3. Gente, isso aqui, eu vou escrever mais uma linha. Esse trabalho, ele é 10 a sexta. 10 a menos 2 é o mesmo que 10 a menos 3. Menos 4, 10 a menos 3. Está vendo? E nesse caso aqui, o que eu faço? 10 menos 4. Então, eu vou abrir uma outra tela, você vai me acompanhar. E eu fico com o seguinte. Eu fico com trabalho, que é igual. Voltemos aqui. 10 a sexta e 10 menos 4 é 6. Tá? Então, ficou 10 a sexta, que multiplica 6, 10 a menos 3. E isso aqui, 10 a sexta com 10 a menos 3, esse termo cai fora. Isso aqui fica mais 3. Significa, então, olha só, 10 a terceira é 1.000. 1.000 vezes 6, trabalho de 6.000 joules. Trabalho de 6.000 joules. Agora, o que eu sei pela primeira lei? Ó? Primeira lei. Variação da energia interna é calor trocado menos trabalho. Variação da energia interna, quantidade de calor recebida 500. De onde 500? Daqui, ó. Recebeu 500 joules. Menos o trabalho que está ali em cima. 500 menos 6.000. Variação da energia interna menos 5.500 joules. Está aqui a variação da energia interna. Beleza? Está aqui a variação da energia interna. Voltemos. E concorda com o valor. Verdadeiro. Primeiro verdadeiro, terceiro verdadeiro. 1 e 3, letra C. Certo? E vamos à nossa última questão da live de hoje. Tá? Uma questão também simplesinha. Não tão simples. Mas vamos lá. Ó. Um gás ideal está contido a uma pressão de 1 atm em um cilindro conforme a figura. Então, aqui pressão de 1 atm. Tá? O gás está aqui, confinado pelo êmbolo. Quando a temperatura do gás é 300 Kelvin, seu volume é 10 a menos 3. Esse gás é aquecido lentamente, mantendo-se a pressão constante, até que seu volume seja triplicado. No processo de aquecimento, a quantidade de calor recebida pelo gás foi de 300 calorias. Dado 1 caloria 4,2 joules e 1 atm 1,01 10 a quinta, determine a variação de temperatura do gás. Gente, atenção! O item A
nós podemos calcular a partir da variação de volume, tá? Porque ele fala que o volume, ó, o volume foi triplicado, e aqui nós temos o volume inicial. Então eu posso até fazer assim, ó. A pressão se manteve constante. Então, se a pressão, veja, vou pegar lá, Lei Geral dos Gases. Volume inicial, pressão inicial, temperatura inicial. Volume final, pressão final, temperatura final. O professor pode inverter V com P? Não tem problema nenhum. Tá? Um gás sob pressão, pressão constante, tá aqui, ó, pressão constante. Então a pressão cancela. E ele fala que o volume final é 3 vezes o inicial, foi triplicado. Então eu tenho o volume inicial, temperatura inicial, 3 vezes o volume inicial, temperatura final. Posso simplificar aqui, V0 com V0. Temperatura final, 3 vezes a temperatura inicial. Só que a temperatura inicial, ela vale 300 Kelvin. Logo, temperatura final, 3 vezes 300, 900 Kelvin. Mas o que está sendo pedido nesse problema não é a temperatura final, e sim qual foi a variação na temperatura. Logo, a variação na temperatura foi, nesse caso, basta fazer, nesse caso, 900 menos a inicial, 300, temos uma variação de temperatura de 600 Kelvin, tá? 600 Kelvin está aqui, respondido então o primeiro item, 600 Kelvin. E o que eu preciso? Considerando a primeira lei da termodinâmica, calcule a variação da energia interna desse gás. Então, calculando aqui a variação da energia interna do gás, o que eu posso utilizar aqui, gente? Olha, nesse caso aqui, tá vendo a pressão? Tá? A pressão ficou constante. Eu sei a variação de volume. Então, no item B, tá? Eu posso calcular o item B fazendo o seguinte. Trabalho é igual a P delta V. Eu vou calcular o trabalho, tá? No caso aqui, a pressão, vamos pegar o valor da pressão que ele fornece, tá? A pressão é de 1 atm. Só que tem a informação que 1 atm é 1,01 10 a quinta. Então, peraí. 1,01 10 a quinta. O volume, 1 10 a menos 3, só que ele foi triplicado. Então, o volume final é 3 vezes. 1 vezes 10 a menos 3, triplica 3 vezes 10 a menos 3. Menos o inicial, 1 10 a menos 3. O trabalho é... O que eu tenho aqui? Tá? Tudo isso está no Sistema Internacional já. Ó, 1,01, 10 a quinta, 3 menos 1, 2, vezes 10 a menos 3. Posso simplificar? Posso. Isso cai fora, e aqui fica 10 ao quadrado. 1,01 vezes 2, o trabalho é 2,02 vezes 10 ao quadrado, que é igual a 2,02 vezes 10 ao quadrado, que é 100, 202 joules. Só tem um detalhe. Eu quero a variação da energia interna. E aqui eu tenho uma outra informação, olha só. O calor recebido pelo gás foi de 300 calorias. Só que cada caloria é 4,2 joules. Então, presta atenção aqui. Se uma caloria é 4,2 joules, tá? E eu tenho um Q de 300 calorias, então eu multiplico por 4,2, e essa multiplicação vai dar 1.260 joules, tá?
E, finalmente, para calcular ΔU, a variação da energia interna, eu faço a diferença, calor e trabalho. Logo, ΔU é 1.260 menos 202, e com isso eu chego, 1.260, tiro. Se eu tirasse 200, ficava 1.600. 1.060, tiro mais 2, 1.058 joules. Está aí a nossa variação da energia interna. Fechamos esse problema, então. Determinamos aí os 2 itens que foram pedidos.